Olá para você que está aí acompanhando as plataformas digitais do portal KTV, a KTV também. Estamos aqui no primeiro Papo Reto de 2024. Desejo que o ano seja muito bom para mim, para você e para todo mundo aqui sempre que nos acompanha. Esse ano vai ser importantíssimo porque tem eleição, o ano político, né? A gente sabe que o Papo Reto aqui ferve. A gente vai falar um pouquinho de política aqui, mas primeiro eu quero apresentar o meu convidado. Vai falar sobre um assunto muito importante que envolve todos nós, seja nossos familiares, nossos avós, talvez nesse momento, mas no futuro, essa geração aqui, o direito previdenciário. Quem está aqui é um advogado especialista, é o Fabrício Kleinbing. Eu espero ter dito certo seu sobrenome, doutor. Muito obrigada por estar aqui. Muito boa tarde, Laís. Satisfação estar aqui na KTV. É Kleinbing, acertou. Acertei. O Klein em alemão, que significa pequeno, pronuncia Klein. Tudo certo. Eu falei que você é especialista na área, né? Antes de falar da importância da tua presença aqui. Rumores de que o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, ele volta e meia entra em contato contigo aí para vocês trocarem ideias sobre a Previdência? Isso é verdade ou é só fake news? Nós temos algumas lidas, né, com o Ministério da Previdência. Sim. O ministro Lupe esteve agora, no ano passado, em Curitiba, resolvendo algumas questões ali do INSS. E eu fui funcionário do INSS. Eu trabalhei 8 anos como servidor do INSS, fui gerente executivo do INSS de Curitiba. Conheço o pessoal aqui de Cascavel, a Cleonice, ex-gerente, o Adriano, atual gerente do INSS. A Cleonice eu conheço. Cleonice, minha amiga de longa data, né? Então, afora o fato de eu estar na área há 22 anos, sendo 14 na advocacia, mas eu saí de dentro do órgão, eu fui estagiário do INSS. Então, eu conheço muitas pessoas lá dentro. E algumas coisas, quando você vai para o meio da política, né? E aí, coincidentemente, o ministro está no mesmo partido que eu estou no mesmo partido do ministro, né? Que é o PDT. Acaba que volta e meia eu vou para Brasília, no ministério lá, e tenho contato com o pessoal. A gente falando de Previdência, né? Agora, em janeiro, a Previdência completou 101 anos no Brasil. A gente sabe que lá no começo era muito diferente, era mais restrita a aposentadoria. E agora são 39 milhões aproximadamente de aposentados. Quase 40 milhões de aposentados. E como que, sabendo que as pessoas estão envelhecendo melhor e vivendo mais, e se aposentando, claro, com as regras aí, é possível manter toda essa estrutura? E qual o desafio, né, de manter essa estrutura financeiramente falando? Bom, todo o sistema de previdência, Laís, ele é um sistema que, por mais que seja um sistema público, o Brasil segue o regime de repartição simples, que é um regime social, digamos, é um pacto entre gerações. Você trabalha agora e recolhe para financiar a aposentadoria de quem hoje está se aposentando. Funciona assim, né? O sistema do Brasil funciona desse modo. Esse sistema, Laís, apesar de ser um sistema social, ele é um sistema que tem que ser financiado, né? E esse financiamento, ele é das empresas, dos trabalhadores e do próprio governo. E o governo nunca pagou a parte dele desse sistema. Só arrecadou das empresas e dos trabalhadores. E pior, em algumas situações, inclusive, começou a arrecadar dos próprios aposentados, né? Haja vista que hoje os funcionários públicos que se aposentam continuam pagando a contribuição para a Previdência, o que é um absurdo. Se você tem um sistema de seguridade social, você paga para usufruir lá na frente. Continuar pagando é uma coisa que não cabe. Sem desconto. Então, esse sistema, se ele fosse, de fato, trabalhado com seriedade para que o Brasil tivesse um sistema social de previdência e que o dinheiro arrecadado para a Previdência ficasse só ali, Laís, não teria déficit. Aliás, eu afirmo aqui, não há déficit. A Previdência hoje teria uma estimativa de déficit para 2050, né? Então, todas essas reformas que são anunciadas e feitas, que o sistema vai quebrar, o sistema vai falir, isso tudo falácia do governo para poder aprovar a reforma, porque hoje quase 40 milhões de pessoas recebem o benefício e se o sistema quebrar, quebra o Brasil. Então, Sim. Pode acabar com qualquer outra coisa, menos com o pagamento da folha do INSS, porque essas 40 milhões de pessoas, elas sustentam mais de 100 milhões, já que um aposentado, em muitas casas, ele é o responsável pelo pagamento de 2, 3, 4 pessoas. Há netos hoje vindo morar com os aposentados porque eles têm algum tipo de renda. Então, Laís, na verdade, o sistema ele não é deficitário, ele teria um déficit futuro previsto. Agora, o governo tem que tratar a Previdência de maneira séria, né? Ele não pode usar o dinheiro da Previdência para construir Itaipu na década de 70, para construir Angra dos Reis, para construir a rodovia transamazônica, ou tirar o dinheiro da Previdência a qualquer dificuldade que o governo tem. Que é um fundo bem recheado, né? O fundo da Previdência. Imagina, são 60 milhões de contribuintes no Brasil
e poderiam ser mais de 100 milhões se não houvesse informalidade, né? Então, hoje, um autônomo, por exemplo, uma manicure, um pedreiro, um caminhoneiro, um advogado, não vamos longe, 60% desse povo não está pagando INSS, está trabalhando na informalidade. Então, a formalização dos empregados é muito grande, né, devido à lei trabalhista, às fiscalizações, mas dos autônomos ainda muito pequena. Então, se tivéssemos aí todo mundo recolhendo, nós teríamos mais de 100 milhões de pessoas no Brasil pagando, é um cofre gigantesco, né? Você citou a informalidade, era um assunto que eu ia perguntar. Se a gente fosse fazer uma pirâmide, né, de quem está entrando hoje, a quantidade de pessoas contribuindo hoje, ativas, é menor em razão dessas novas formas de contratações ou dos autônomos, enfim, que isso lá na frente pode ter um impacto, né? Indubitavelmente menor, né? Sem sombra de dúvida. Primeiro, porque nós temos hoje um advento da pejotização, né? Então, hoje em dia, um contrato de trabalho com carteira assinada, pagando 13º, férias, fundo de garantia, é coisa rara de se ver. Empresas grandes, muitas vezes, acabam pejotizando, contratando pessoas que são pessoas físicas, mas que vêm para o contrato como se fosse uma empresa. Eu dou exemplo sempre de um hospital que eu conheço, na minha região lá no Sudoeste, que tem mais de 30 médicos prestando serviço no hospital, mas na verdade são 30 PJs, não são 30 empregados, né? Por quê? Porque a tributação sobre a folha de pagamento ela é muito alta. Um empregado custa hoje para a empresa entre 30% e 40% do que ele ganha, né? Isso é muita coisa. Sim. Automaticamente as empresas acabam arrumando formas de pejotizar. E essa pejotização somada com a falta de fiscalização por parte do governo, que hoje nós não temos mais os fiscais batendo de porta em porta, fazendo a fiscalização, faz com que muitas pessoas estejam na informalidade, principalmente autônomos, né? Os autônomos é a categoria assim, mais informal que tem, que quando precisa não está segurado. Na Previdência, isso vai ter um reflexo daqui quanto tempo? 2005, então, a projeção seria 2050. Por esse motivo da menor concentração de vínculos de trabalho e de formalização e também outro motivo que você bem alertou no começo, a expectativa de vida da população, né? Hoje as mulheres que vivem mais do que os homens em média estão batendo perto de 80 anos de expectativa de vida. Então, na legislação anterior, uma mulher aposentava com 30 de contribuição. Logo, lá, e se ela começasse a recolher aí com 20 anos de idade, aos 50 se aposentaria. Ela teria mais 30 em média de gozo da aposentadoria, né? Seria bastante tempo. Então, de fato, o aumento da expectativa de vida somado com a falta de recolhimento dessa geração atual faz essa perspectiva de que lá por 2050, mais ou menos, nós teríamos déficit da Previdência. Doutor Fabrício, a gente falou aqui do ministro Carlos Lupe. Eu puxei uma notícia, quero saber a sua opinião aqui, né? Ele disse que, dia 29 de janeiro agora, que ele quer reduzir, economizar 10 bilhões de reais da pasta dele, do Ministério. Mas de que forma? Ele quer agilizar processos de concessão de benefícios de benefícios previdenciários de 100 para 70 dias, que isso, não sei de que forma isso geraria uma economia, mas agilizaria os processos aí. Você acha que é possível reduzir essa judicialização, esses acordos de processos previdenciários que estão na Justiça, que levam em média 100 dias para ser resolvidos, para 70? É plenamente possível, porque o que está na Justiça hoje, Laís, eu falo porque eu sou advogado na área previdenciária, esse é o meu dia a dia, o meu feijão com arroz. O que está hoje na Justiça tem muita coisa que é discussão banal, né? Discussão que o Supremo Tribunal Federal já resolveu há muito tempo atrás e que o INSS continua batendo com a cabeça na parede, continua negando uma discussão, uma matéria, porque a instrução normativa não foi adequada, né? Eu vou te dar um exemplo bem claro aqui. Por exemplo, prova de união estável para quem não é casado. Uhum. Quem não é casado no papel, né? Não tem o casamento formal. Essas pessoas, quando um falece, vai pedir pensão por morte. Tem que provar a união estável. O INSS não aceita prova testemunhal como prova de união estável. Ele vai exigir 3 provas em papel, 3 provas materiais. Ele nega o processo, você entra na Justiça, arrola testemunhas, você ganha o processo. Então, veja, isso está dando milhões de processos de reais contra o INSS todos os dias e que se houver aí um grupo de trabalho, um mutirão, alguma coisa que você incentive os procuradores a propor acordo ou mesmo mudar a instrução normativa para que não vá mais para a Justiça, vai economizar milhões, com certeza. O teu escritório é muito procurado para esse tipo de, às vezes a gente fala, problemas do dia a dia mesmo, de previdência ou casos mais complexos, assim? Algum que o senhor pode citar? Nós temos Eu sempre falo, Laís, que a Previdência, ela acompanha a pessoa do momento da barriga até o caixão. Ou seja,
desde o salário maternidade até a pensão por morte, você vai ter casos de previdência, né? Então, as pessoas, no meio do caminho, elas se acidentam, engravidam, casam, separam, tem uma doença, aposenta, falece. Tudo isso, na vida da pessoa, vai tendo demanda da Previdência. Então, os nossos escritórios hoje, nós atendemos em torno de 400 pessoas por mês. A gente atende desde o cidadão mais humilde, para ver uma situação de um auxílio-doença, por exemplo, até um parlamentar, um deputado que está tentando uma aposentadoria de parlamentar. Então, nós temos, de fato, um público muito heterogêneo, digamos assim, na classe social. Agora, focado 100% no direito previdenciário. O teu escritório tem em Pato Branco, a gente está falando, mas você tem outras cidades também, né? Como é que é? Por que você decidiu? Pela tua formação, tua profissão de 8 anos no INSS, mas o que te chamou a atenção para firmar nesse setor previdenciário? Na verdade, Laís, eu desde muito jovem, né? Eu trabalho desde os 13 anos e logo na sequência já entrei em escritórios de contabilidade e de advocacia trabalhando com folha de pagamento, com fundo de garantia, com guia de INSS, né? Na época que tinha aquela impressora matricial desse tamanho, assim, que fazia aquele barulho que voltava. Eu fazia, com 14, 15 anos, eu fazia isso imprimindo guias de fundo de garantia e de INSS. Aí acabou sendo uma consequência que quando eu fui embora para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para fazer faculdade de Direito, eu virei estagiário do INSS. Então, eu fui estagiário que carregava caixa no INSS para pegar arquivo e tudo mais. E aí, acabei passando no concurso, fiquei 8 anos no órgão, né? E quando eu decidi sair de Curitiba e voltar para o interior, para Pato Branco, que é a região, a cidade onde eu moro hoje, eu naturalmente caí na área previdenciária, né? Então, esses 22 anos de previdência me fazem ser um pouco ignorante nas outras áreas e eu não tenho nem coragem aí de trabalhar com direito penal, direito civil, porque a vida toda praticamente foi nessa área de previdência. Quero falar um pouquinho da reforma previdenciária, um último assunto, a gente vai falar um pouquinho de política, que esse é um assunto muito bom também. A reforma previdenciária que ocorreu, que agora tem aquela soma que a gente faz, volta e meia eu entro no meu INSS, quanto tempo falta para me aposentar? Falta muito. Foi boa essa reforma? Ou foi bom só para o governo ou para o povo? Isso não foi bom? Para o cidadão foi uma tragédia, né? Então, para o cidadão, uma tragédia completa. Se as pessoas sonhassem o que a reforma da Previdência tem trazido de prejuízo e vai trazer para você que está nos vendo aqui, né? Que as pessoas, quando o brasileiro, ele só reclama quando ele sente, né? Quando ele ouve falar, muitas vezes ele não se manifesta. Se as pessoas soubessem, elas tinham fechado o Congresso Nacional, jamais teriam deixado aprovar a reforma da Previdência. Quais prejuízos, sim? Bom, vamos lá. Esclareça para nós esses primeira problemas, coisa, além do tempo a mais, isso, né? Primeira coisa, um viúvo, uma viúva, que vai requerer pensão por morte, vai receber 60% do que o falecido recebia. Então, se o falecido tinha uma aposentadoria de R$4.000, com grande possibilidade, o cálculo dessa pensão da viúva vai ser 60% dos 4.000, vai ser 2.400, vai perder 1.600 por mês. Outro exemplo, aposentados que se aposentam por invalidez e têm pouco tempo de contribuição, menos de 20 anos, 60% também da média de contribuição dele. Tempo de aposentadoria. Acabou com a reforma a aposentadoria por tempo de contribuição, antiga aposentadoria por tempo de serviço. Então, hoje, mesmo que a pessoa tenha 35, 40, 45, 50 de contribuição, ela só se aposenta pela idade. No caso, homens 65, mulheres 62. Eu mesmo vou ter lá na época da aposentadoria 44 anos de contribuição, né, quando eu chegar no meu 65. O cálculo, Laís, eu te diria, é o principal problema, porque essa questão da idade até já vinha meio que se esperando que acontecesse isso, né? Agora, a questão do cálculo, hoje, para que um homem tenha 100% na aposentadoria, ele tem que ter 40 anos de contribuição. E a mulher tem que ter 35 anos de contribuição. É muito tempo. Estou falando, não é 35 de trabalho, é 35 de contribuição. Se você tiver furo no meio e diminuir de 35, já não dá 100%. Então, a reforma, Laís, ela meio que desmotiva as pessoas a recolher sobre valores maiores do que o salário. Porque você fica tentando sair do salário e chega lá na hora você cai no salário mínimo, né? As gerações aí daqui a 20, 30 anos atrás que se aposentarem, a grande maioria serão no salário mínimo. E hoje, já 70% dos beneficiários estão no salário. Então, a tendência é que a Previdência Social do Brasil vire uma previdência de salário mínimo. E o teto hoje é o quê? 5 mil e alguma coisa? Não, o teto agora, ele era 7.500, né? Até o mês passado agora ele reajustou um pouquinho, em torno de R$8.000, um pouquinho mas menos de 8 mil. Quem consegue se aposentar com R$8.000 são poucos.
quase impossível, na verdade. Por quê? Porque mesmo que você contribua toda a tua vida, já o cálculo vai te derrubar, né? A correção dos valores somado com o percentual de cálculo vai derrubar o valor. Então, hoje, uma pessoa aposentar com 7 ou 8 mil é achar a agulha no palheiro, né? Muito pessoa de sorte. É. Doutor, eu te fiz uma pergunta antes da gente começar aqui e vou repetir aqui no ar. Que ventos te trouxeram para Cascavel na tarde dessa quinta-feira? Os ventos da política, né? Os ventos da política. Eu sou o presidente do PDT de Pato Branco, no Paraná, e coordeno a reestruturação do partido, junto com alguns companheiros, o companheiro Eduardo, inclusive, que está aqui, de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Só que nós temos algumas demandas aí que envolvem também o oeste, porque sudoeste e oeste estão muito próximos, né? O próprio coordenador aqui da nossa região, ele é de Capitão Leônidas Marques. E aqui em Cascavel, especificamente, o PDT ontem, né, ele se reuniu e vai apoiar a candidatura do pré-candidato a prefeito Edgar Bueno. Então, isso está em fase final de ajuste, mas já existe aí meio que uma decisão por parte dos filiados do PDT de Cascavel em apoiar a candidatura do prefeito Edgar Bueno. Então, é importante essa decisão pontuar, porque o PDT, ele foi durante muitos anos do prefeito Edgar Bueno, digamos assim, né, o prefeito esteve filiado, aí depois que terminou o mandato dele, o partido ele se desmanchou, né? Ele enfraqueceu, até elegeu alguns vereadores, mas agora só tem um, e a gente já sabe que talvez não tenha muita ligação, o vereador Serginho, não sei se ele fica no partido, ele sai, vocês conversaram com ele, e quem está na presidência agora do PDT, em Cascavel? O presidente do PDT é o Sadi Bodanese. Continua com ele. Isso, continua com o Bodanese. Uhum. O que nós observamos, Laís, na verdade, é assim, que de fato muitos líderes saíram do PDT. Nós tivemos o caso do Osmar Dias, que era candidato a governador em 2018. Lá em Pato Branco tivemos o caso do Zucchi, né? Agostinho Zucchi, ex-deputado, um excelente prefeito da cidade, que saiu também do PDT. Então, talvez, Laís, a ausência do Brizola, que faleceu faz 20 anos, demorou um tempo para dar resultado, mas deu resultado negativo para o partido, porque o Brizola era o líder máximo do partido, né? E, na verdade, você não via um sucessor para o Brizola. Eu tenho falei há pouco agora, o Lula fora da política. Quem é o sucessor do Lula dentro do PT? Eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se vai... Eu não consigo enxergar, eu não consigo, fato. Não consigo enxergar. Também... Com o PDT aconteceu isso. Uhum. E aí, com a saída desses líderes locais do partido, meio órfãos aí do Brizola, o partido enfraqueceu. Só que agora é o momento de reconstrução. E essa reconstrução passa muitas vezes por você voltar naquelas pessoas que eram do PDT. Como é o caso, por exemplo, do Edgar, como é o caso do Zucchi lá em Pato Branco e de tantos outros por aí. Isso sinaliza, então, que essa candidatura, essa pré-candidatura do Edgar Bueno, que o PDT tem uma linha mais à esquerda, centro-esquerda, acho que um pouquinho mais além do centro. Seria uma candidatura também nessa linha, nesse esquadro político da esquerda, a do Edgar Bueno? Olha, Laís, é muito difícil você falar hoje em esquerda-direita, porque, na verdade, nós fomos meio que dopados aí na última campanha presidencial com essa discussão Lula-Bolsonaro, né? Então, assim, tudo se resumiu a um lado ou outro, né? Virou Grenal, virou uma briga que se você é meu amigo, se você não é, você é meu inimigo. E o que a gente observa hoje? O governo Lula, por exemplo, o único partido que não está na base do Lula é o PL do Bolsonaro, né? O PP do Ricardo Barros, que era Bolsonaro, está com o Lula. O Republicanos do General Mourão está com o Lula. O União Brasil está com o Lula. O próprio Ratinho, vamos falar aqui o português bem claro, está com o Lula. Então, na verdade, essa discussão é uma discussão muito para os bancos de faculdade. A gente observa que, na prática, isso acaba não acontecendo. E aqui em Cascavel, infelizmente, a esquerda não está conseguindo criar aí um candidato, uma figura com expressão para disputar a prefeitura na majoritária, né? Então, a decisão do PDT, e nós temos que respeitar a base aqui, foi de compor com o prefeito Edgar. Para a gente concluir aqui, eu sei que é uma pessoa que gosta de política, eu vou te perguntar, esse entendimento de que a esquerda e a direita é um pouco mais abstrato do que real, do que concreto, né? Mas a população entende, o eleitor entende que muitas vezes as pessoas não entendem. O Ricardo Barros, que estava com o Bolsonaro, agora está com o Lula. Politicamente, a gente entende os movimentos para quem acompanha a política, mas o eleitor, ele consegue compreender ou isso afasta o eleitor? Olha, achar que, talvez da forma pragmática, isso não deveria ter acontecido. Eu diria que o eleitor vota hoje no candidato, mais no candidato e menos no partido. A polarização fez com que dois partidos tivessem uma rejeição, né? O 13 e o 22. O 22 hoje, né? Porque o Bolsonaro já era do outro, do 17, do PSL. Então, um eleitor hoje que é muito bolsonarista, mesmo que seja o melhor prefeito do mundo, ele se recusa a votar no 13. Tem essa coisa, né? E a recíproca é verdadeira. Um candidato muito petista, muito esquerdista, não vai votar no 22. Agora, afora essa questão da polarização,
nós observamos que ele vota muito no candidato. Pô, então, se o cara gosta do A ou B, ele vai por vários partidos, ele continua tendo o voto da população, né? Vai muito em função também do legado que ele deixou, do trabalho que ele executou. Doutor, você pretende disputar pré-candidato? Eu tenho uma organização de vida pessoal e profissional, né, para uma candidatura para deputado em 2026, possivelmente deputado estadual, até porque a minha pauta é federal, mas por toda a questão dos escritórios, toda a questão da família, do estado do Paraná, penso em ir para estadual em 2026. Aí, quem sabe, futuramente a gente galga outros planos, né? Porque, Laís, eu sou meio inquieto, né? Então, eu fiquei 8 anos no serviço público, vou completar 16 na advocacia e aí, quem sabe, 24 na política. Então, prefeito não. Agora, prefeito na seleção? Não, para prefeito não. Eu até fui sondado, fui convidado, mas assim, eu tenho muitas demandas, inclusive do próprio partido, para resolver a nível do Sudoeste. Não conseguiria aí me dedicar para uma campanha em Pato Branco, que é onde eu estou residindo. Doutor Fabrício, eu agradeço muito a tua presença aqui. Nosso tempo já está estourado aqui. Algo mais que você queira falar sobre previdência, sobre política, enfim? Está aberto o microfone. Só agradecer a oportunidade aqui, o canal aberto pelo meu amigo Carlos Moraes aqui, que eu conheço há muitos anos, da época inclusive da TV Educativa, onde eu ia falando pelo INSS e ele me entrevistava. E o Carlos, nessa vinda de Cascavel, ele conhece todo mundo aqui em Cascavel, então falou, não, vamos lá fazer uma participação na KTV. Fico muito feliz, estou inteiramente à disposição, quando tiver qualquer demanda relacionada à Previdência, só entrar em contato comigo que eu estarei à disposição, mesmo que não esteja em Cascavel. Muito obrigado pela... Hoje dá para fazer online, Isso, tranquilamente. De todas as formas. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor, eu que agradeço e agradeço você também que esteve aí com a gente nesse primeiro Papo Reto de 2024. Teremos muito pela frente para falar principalmente... Claro, sobre questões de direitos e questões políticas também, política partidária, porque esse ano tem eleição e a gente sabe que esse assunto ferve e a gente tem que ficar sempre de olho. Muito obrigada e até o próximo Papo Reto.